Jovens em Pauta. Eu sou a Amanda. E eu sou a Giovana. Hoje estamos com uma convidada mais que especial, a nossa diretora Sarita, que já foi professora e hoje é uma das diretoras do nosso colégio. Então, bom dia, diretora, primeiramente. A gente queria que você contasse um pouquinho da sua história pra gente, para começar. Bom dia, pessoal. Eu sou Sarita, sou professora de Química, sou formada em Química. Hoje eu estou diretora desde 2021. A minha história aqui no Colégio Santo Antônio, dou aula desde 2005. Eu comecei aqui em 2005, ainda como acadêmica, como professora de Química. Também sou formada em Ciências Biológicas. E a minha história, então, é bem longuinha aqui, né? Em 2021, eu iniciei como diretora auxiliar, a convite do professor e diretor Carlos Eduardo, mais conhecido como Cadu. A diretora auxiliar dele, por motivos pessoais, voltou para a sala de aula e eu recebi o convite para ficar como diretora auxiliar. No mesmo ano a gente passou por uma eleição, fomos eleitos na nova chapa, o diretor Cadu como diretor principal, eu, a professora Sarita e o professor Delaney, os auxiliares. Uhum. E como que foi essa transição de ser professora de Química para diretora do colégio? Bastante desafiador. É bem diferente. Enquanto professor, nós temos o compromisso com os nossos alunos. Enquanto gestor, diretor, o nosso compromisso é também com os alunos, mas todos, não só com as nossas turmas. Também temos o compromisso com os funcionários, com os professores, com os pais de alunos. Um colégio grande como o nosso, com mais de 1.000 alunos, 1.300 e pouco, quase 1.400 alunos, vocês devem imaginar que são muitas as situações bastante desafiadoras que a gente enfrenta. Então, a princípio foi um grande choque, sair da sala de aula, onde eu tinha ali a minha gestão só com os problemas de alunos, e encontrar essa imensidão de diversidade que a gente tem enquanto diretor. Sim, que são muitas responsabilidades, né? Você ser diretora de um colégio, você tem que estar atento aos mínimos detalhes também, né? Sim. O nosso foco é sempre o aluno. Tudo que é feito no colégio de melhoria, seja na estrutura, pedagógico, sempre o foco é o aprendizado do aluno. Mas para que os alunos aprendam, os professores também têm que estar felizes, funcionários também têm que estar trabalhando certinho, e tudo isso está a cargo dos diretores, né? Estar aí, somos os maestros, regendo para que tudo funcione bem. Sim. Você pode contar um pouquinho mais a fundo dos desafios que você enfrentou para chegar e se tornar diretora de colégio? Você diz assim, da minha trajetória enquanto aluna, profissional? Sim. Contou um pouco de tudo. Eu tenho uma história um pouquinho diferente. Eu não sou tão jovem, Eu já tenho mais de 50. Então eu comecei a faculdade com quase 30 anos. Eu fiquei sem estudar por uns 10 anos. E depois de casada, eu retornei aos meus estudos. Eu fiz ensino médio com a garotada e, na sequência, fiz faculdade. Na minha época, eram 5 anos, o curso de Química. Então, a minha história é bem diferente. Eu parei um tempão, depois eu retornei e não parei mais. Você vai me perguntar sobre formação mais pra frente, Eu posso falar já? Pode falar, sim. Então, eu fiz vestibular na sequência, terminei o ensino médio lá em Ivaí, estudei no Colégio Arthur. Aí fiz para Química, licenciatura em Química. Depois já fiz uma pós-graduação, concluindo a faculdade em Educação e Gestão Ambiental. Fiz mais tarde Ciências Biológicas. Hoje eu faço uma especialização do Estado, que é o PDE. Faço também mestrado no Centro.
em educação de química. Então o professor não para. E eu, desde que voltei a estudar, embora perdi tempo antes, então quando eu falo para os alunos que estudem, que é sempre tempo para a gente recuperar e aprender, eu falo com conhecimento de causa. Porque eu voltei a estudar depois de muito tempo, por vários probleminhas, mas desde então eu não parei mais. Sim, nossa, e deve ser muito difícil você de ser diretora. Você estava mostrando pra gente antes do episódio começar o tanto de grupo que tem da escola e de toda a equipe pedagógica. E como que você consegue conciliar isso com a sua vida pessoal? A sua vida, tipo, encaixar isso na casa? Eu sou casada, eu tenho 2 filhos. Tenho um filho que estuda aqui de tarde, no 7º ano, o Theo, e tenho um filho casado com quase 30 anos, o Matheus. E é difícil, sabe? A família da gente às vezes fica em 2º, 3º plano. Se a gente não tem assim um marido, uma pessoa que ajuda, que compreende, fica bem difícil. Eu não tenho, por exemplo, um certo horário para chegar em casa. A gente tem um horário, mas eu posso chegar meio-dia, meio-dia e meio. E hoje ele que faz o almoço. Às vezes gera um estresse, né? Mas eu realmente não tenho assim esse controle tão rígido da minha agenda. Então, eu acho que eu não faço uma boa gestão do meu tempo, né? Mas como que eu concilio? É muito jogo de cintura, mas quase sempre a família fica um pouquinho assim, né? Segundo plano. Mas a gente compensa as férias, compensa no final de semana, mas durante a semana eu preciso mesmo da ajuda do meu esposo, do meu filho, né? Eu não dou muita atenção para eles. Ainda que, desde a semana passada, eu estou fazendo a tarefa junto com o meu filho, que ele andou deixando umas tarefas sem fazer e agora é o nosso compromisso. Seja a hora que eu chegar em casa, ele está me esperando para fazer a tarefa. A gente precisa, né? Mulher é multitarefas. Sim. A gente tem que se desdobrar. E ainda no final de semana eu faço bolo, faço sobremesa. E você falou que tem um filho que estuda aqui no colégio, né? As pessoas têm essa mentalidade de que você vai dar mais privilégios para ele? Pois olha, segundo ele, o que ele mais me pergunta é assim: mãe, quando que vai acabar essa história de eu ser filho da diretora? E eu respondo para ele: filho, vai acabar. A nossa gestão termina em julho do próximo ano. Mas eu vou continuar sendo tua mãe, então não vai mudar nada. Mas existe uma cobrança, o contrário. Eu cobro muito mais ele do que cobro dos demais alunos. Eu falo para ele: você tem que fazer, você não pode faltar, é o primeiro. Eu nunca ouvi ninguém perguntar assim: é filho da diretora, tem um privilégio a mais. Não tem, pelo contrário. É mais cobrado ainda. E o que motivou a escolher essa carreira de química? A gente sabe que química é uma matéria bem difícil. E o que te levou assim a começar essa faculdade? Então, eu vou ser bem sincera. Lá no ensino médio, eu sabia o que eu não gostava. Não é que eu não gostava, eu não tinha muita afinidade. Eu não tinha muita afinidade com história, com geografia, com português. Eu não tenho dificuldade, mas não conseguia me imaginar trabalhando com isso. Matemática eu gostava, mas eu pensava assim: só números, não é isso que eu quero. Então eu cheguei à química, a princípio, por eliminação. É um pouquinho de teoria e é um pouquinho de conta. E com esse pensamento eu fui para a faculdade. No primeiro ano de química só tinha matemática e física. Que complicado. Então, passando o primeiro ano, aí começaram realmente as disciplinas de química. E aí eu realmente me apaixonei por química. Hoje eu não pensaria em fazer outra coisa. Mas a princípio não foi assim: acordei querendo ser professora de química. Não. Foi por afinidade, assim. Eu sei que história, geografia, português não é. Então, sou por química.
Entendi. E quais métodos no ensino você considerava mais eficazes no ensino da química, assim, para ensinar química? O que você achava que era, tipo, melhor, assim? Que a gente sabe que é uma matéria bem difícil, eu pelo menos tenho dificuldade. Eu sempre aliava as aulas práticas às aulas teóricas, né? Hoje a gente tem grandes mudanças, né? Temos a presença mais forte aí da tecnologia, né? Na época que eu estava em sala de aula ainda não existiam as plataformas, então tínhamos os desafios, né? Os quizzes. Então, o que tinha de diferente da teoria eram as aulas no laboratório, né? E eu sempre priorizava isso. Quem já foi meu aluno sempre foi para o laboratório. Pelo menos uma aula a cada 15 dias no laboratório a gente fazia. Porque é uma forma de ficar um pouquinho mais fácil de compreender os conceitos, né? Que não é porque eu sou professora de química que eu vou dizer que química é fácil. Né? Mas é possível compreender. E vendo alguns experimentos ali na prática, fica mais fácil de assimilar esses conceitos e trabalhar lá na aula. Deve ser muito legal você estar ali vendo os alunos conseguindo realmente entender o que você está falando, né? Entender a matéria ali. E a gente tem hoje várias plataformas, né, que o governo disponibiliza pra gente que facilitam muito também a aprendizagem, tipo como o Lê Paraná, o Khan Academy, tipo, nossa, bem legal. E, tipo, antes, quando você falou que quando era professora não tinha, então tem que ter, tipo, muito jogo de cintura pra fazer as pessoas realmente aprenderem e se interessarem no conteúdo, né? Pra não ficar chato também, né? Porque só teoria fica maçante, né? Então a gente precisa diversificar as estratégias, né? Sim. Nem muita teoria e nem só ir pro laboratório. É, verdade. Precisa ter um controle. E você falou que estudou, concluiu o ensino médio um pouquinho mais velha, né? Com 20 e poucos anos. E daí, tipo, qual que era a reação dos estudantes quando viam você ali? Tipo, eles tinham um tanto de... Eu não sei se porque eu sempre fui muito falante, eu não senti rejeição, sabe, dos colegas. Pelo contrário, eu era tipo a mãezona da turma. Eu levava bolo para conquistar eles, fazíamos grupos de estudo juntos. Eu não tive problema assim de relacionamento por estar tão fora da idade. No ensino médio, né? Na faculdade, menos ainda, porque lá tem pessoas de todas as idades. Sim, na faculdade é mais diversificado. Mas o ensino médio realmente foi bem tranquilo. Até hoje eu tenho vários colegas que a gente ainda se fala. Deve ser legal. E quais conselhos que você daria para alguém que está, tipo, começando nessa área? Começando como professor? Como professor. Então, o professor tem que gostar de ser professor. Né? Tem que gostar de aluno, tem que gostar de ensinar, tem que ser idealista. O professor, em suma, tem que ser um sonhador. Que todo mundo acha que não vai dar certo. Um professor tem que acreditar que vai. Porque se nós não formos idealistas e sonhadores, não estamos numa profissão certa. Sim. Então isso não é conselho, é dica, né? Você tem que gostar. Não é pensar no salário. A professora Débora também falou algo. Não é isso. Você tem que pensar no que você gosta. Você gosta de estar com jovens, com crianças, você se importa com o aprendizado, você quer ver pessoas aprendendo. Então, ser professor é para você. Caso contrário, não é. E você tem que ter algum amor ali pela sua profissão, né? Tem que saber os desafios que vão enfrentar cada dia, né? Toda profissão tem, né, os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Mas uma coisa incomum nas profissões é que a gente passa muito mais tempo no nosso trabalho do que em casa. Então, se você não gostar do que você faz, vai ser muito difícil, né? Vai ser acabar sendo entediante ali. Sofrido. Isso.
E você concorda com a seguinte afirmação: para você crescer, você nunca poderá parar os seus estudos. A gente acaba não parando se a gente quiser sempre estar se aprimorando. Sim. É infinito, né? O aprendizado. Sempre tem algo que a gente não sabe. Aquela frase, eu só sei que nada sei, é muito certo. Quanto mais você estuda, mais você vê que tem muita coisa para ser desbravado. E em cada área tem muito para ser estudado. Sim. Eu concordo, é assim mesmo, a gente não pode parar. É porque a gente tá aprendendo ali a todo instante, né? Todo minuto a gente tá aprendendo. Eu já tenho mais de 50 e continuo estudando. Sim. E acho que não paro. Eu já tô pensando quando terminar aí PDM, mestrado, eu quero fazer um curso de inglês. Inglês. Exatamente. Inglês é muito bom pra você aprender. Porque, tipo, abre portas realmente na sua carreira. Porque inglês hoje é, tipo, uma das línguas mais faladas do mundo. E quando você sabe, você consegue planejar a carreira. E eu quero até por uma questão assim, de realização pessoal, sabe? Ouvir uma música que eu gosto e conseguir saber o que a letra, né? Eu curto música, mas eu curto a letra. Eu não ouço por ouvir. Se a letra não me agradar, mesmo que o arranjo lá seja bonito, eu não escuto mais. Sim. Nossa, inglês é muito bom. Eu entendo um pouco, sim, só que, tipo, precisa desenvolver ainda mais. E é muito legal você entender, tipo, quando você sabe, assim. E, nossa, até, tipo, quando você aprende e as pessoas sabem que você entende o idioma, assim, elas saem perguntando pra você: o que tá escrito aqui? Por exemplo, na minha casa mesmo, tipo, eu estudo e meus pais direto vêm: o que tá escrito aqui? Tá entendendo? É muito jóia, É, né? bem legal, sim. E como que você se define fora da escola? Eu acho que sou parecida. Eu não sou, assim, muito diferente. Eu me considero uma pessoa animada, comunicativa, tranquila. Precisa bastante para me tirar do sério. E em casa eu sou assim também. Bem tranquila, bem animada, muito comunicativa, um pouco preguiçosa. Às vezes dá uma preguiça. Eu sou dormir. Mas tem que descansar mesmo. Tem que descansar mesmo, porque a rotina aqui é muito puxada, né, na escola. A gente vê os diretores sempre andando por aí, nunca descansando, né? Então deve ser complicado, tem que descansar mesmo. Eu tenho um relógio que marca os passos e o lado ruim é ver que tem dias assim, a minha meta diária são 6.000 passos. Frequentemente eu passo 10.000 passos. Sim, bastante. Sim. E a diretora já pensou em desistir dessa carreira ou pretende ficar nela mesmo? Desistir de ser diretora, é isso? Então, o nosso mandato se conclui, né, se encerra em julho do próximo ano. Então, hoje não sabemos se vamos nos candidatar novamente. Agora, desistir de ser professora, não. Com certeza eu continuo sendo professora. Gestora eu estou, né? Mas professora eu sou. Exatamente. E o que a sua família pensa, assim, em relação a você ser professora e diretora? Tipo... O meu marido acha que eu tenho um parafuso solto. Porque é bastante desafiador, né? Correria. O meu filho mais velho acha que é a minha cara. Que eu gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mesmo quando eu só estudava e não trabalhava fora, eu sempre fazia alguma coisa. Já fiz bolo, já fiz salgadinho. Então eu sou bastante dinâmica. Mas o marido acha que é coisa mesmo só de louco pra você aceitar tudo isso. E o que você fez pra seguir em frente? Tipo, pra não desistir realmente de tudo? Tipo, você falou que fez bastante coisa, né? Tem 2 faculdades, não sei o que. Como você fez pra
seguir em frente, tipo... Quando aparecia um desafio, né? Quando aparecia um desafio, exatamente. Sempre aparece, né? Uhum. Na faculdade tinha professores que, como que eu vou dizer assim, de disciplinas bem difíceis, que parecia que a gente não ia entender nunca o que fazer para conseguir. Chorava, né? Teve, no primeiro ano da faculdade, na sexta-feira eram 4 aulas de uma disciplina bem complicada, de geometria e cálculo diferencial integral. E assim, eu chegava em casa muito decepcionada, porque eu não conseguia entender o que o professor explicava. E eu chorava mesmo. Eu tirava ali o suficiente para passar. E sempre foi assim, sempre vai existir desafios. Mas a gente tem que, dentro ali daquela tristeza, se está muito pesado, chore para aliviar, mas depois pense que você precisa resolver. Sim. Não adianta só reclamar, sabe? Culpar o professor que não explica direito, as dificuldades que você tem ao seu redor, financeira, distância, seja lá o que for. Você tem que arranjar uma forma de resolver. É assim que eu fui vencendo. Tem que aprender a vencer. Encarando de frente. Às vezes com medo, né? Quando eu aceitei o convite do diretor Cadu, eu aceitei com bastante medo, mas eu vou com medo mesmo. Eu não deixo de fazer nada porque sinto medo. Eu tenho muito medo de altura. Eu já fui no Beto Carreiro em todos aqueles brinquedos radicais que vocês possam imaginar. De olho fechado e gritando, mas eu fui. Mas tá enfrentando mesmo. Exatamente. É isso que é assim que eu encaro. Vou com medo. Mas vai. Não adianta só empurrar o problema com a barriga. Não, você tem que resolver. Culpar os outros, né? Sim. Eu tenho que resolver. Né? O problema está em mim, não no outro. Tem que saber resolver. Assim, que conselho você daria para alguém que está começando nessa área? Começando como professor? Tanto como professor como diretor. O que você falaria para ela? A pessoa tem que manter a tranquilidade, mesmo nos momentos mais difíceis. Não falar tudo o que pensa, né? Pensar bem antes de colocar em palavras, esperar um pouquinho que as coisas vão se ajeitando. Então, acho que o principal, assim, seja para professor, seja para gestor, é ter amor, tá, no que está fazendo, e paciência, e tranquilidade. Que o resto a gente não consegue aprender tudo de uma vez. O professor estuda 4, 5, 6 anos, mas ele não aprende a ser professor na universidade. Ele aprende a ser professor na sala de aula. Então, é aos poucos que isso vai acontecendo. Ele tem que estar disposto a aprender e ter essa paciência, esse amor, que as coisas vão caminhando bem. E para nós, como alunos, o que você falaria? Que não parem de estudar, que não ouçam algumas pessoas que dizem que não adianta ter um diploma, que o diploma não é certeza de sucesso, mas eu digo que é certeza de sucesso. Você vai ter a tua realização pessoal. E se é difícil para quem tem um curso superior, que tem uma formação, mesmo um curso técnico bem feito, imagina para quem não tem. Então, não parem, né? Levem a sério. Tem dificuldades? Tem. Todo ano eu sei que vai ter um professor ali que a gente não tem muita afinidade, mas eu não posso jogar na professora a responsabilidade da minha felicidade, do meu sucesso. Eu tenho que buscar vencer isso. E não parar, é uma sério. Desfrutar esse tempo, principalmente o pessoal do ensino médio, que é um tempo que vocês vão sentir muita saudade. Falo por experiência própria. E o que você mais gosta em ser uma líder? O que eu mais gosto? Eu gosto de pessoas. Eu gosto do convívio, assim, de estar no meio de jovens, de crianças, de adultos. O que eu mais gosto é isso, é estar, né, junto com outros e ver, assim, o resultado, né, os frutos de alguma ação que a gente tenha desenvolvido junto e que tenha inspirado
os outros. Isso que eu acho muito válido. E para você, como é lidar com os jovens e adolescentes sendo diretora? Você acha difícil, complicado? De forma geral, eu acho fácil, eu acho tranquilo. Eu já estou acostumada a lidar com os jovens enquanto com os adolescentes. Existem uns casos pontuais, né? De situações assim, de alunos com problemas pessoais, né? Que trazem para a escola, mas de uma forma geral, muito tranquilo. E com os professores? Com os professores também, né? De uma forma geralzona, são todos, cada um sabe das suas atribuições, né? O professor tem uma série de atribuição, assim como o diretor também tem. O diretor precisa ficar sempre focado ali no objetivo, que é o aprendizado do aluno, a questão de frequência, e estar conversando com os professores, alinhando para que isso seja atingido, né, esses objetivos. Mas de uma forma assim geral, não temos grandes conflitos. Vocês são todos caminhando para um mesmo objetivo, né? Exatamente. Que é formar, equipe, né? exatamente, formar novas pessoas. E você já pensou em outra área, além da educação? Quando era bem jovenzinha, sim. Mas depois que comecei como professora, não. Né? Nem todos os dias a gente está feliz, né? Mas mesmo assim eu sou muito assim, realista. Né? Como é que eu vou agora, com 50 e poucos anos, começar do zero outra coisa? Jogar tudo fora? Então eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa, sabe? Estar trabalhando em outro local que não seja uma escola. Quando eu era criança eu queria ser advogada. Eu gostava de falar e achava que ser advogada era só isso, né? Depois quando eu descobri que não era só isso, eu descartei. É verdade. E diretora, como foi sua primeira vez em sala de aula? Você lembra? Lembro como se fosse ontem. Isso foi lá em 2005, uma turma de segunda série, uma das melhores turmas de segunda série que tinha aqui no colégio. Boa parte desses alunos hoje tem um que é juiz, tem o professor Paulo, que é professor aqui à noite no colégio, professor de educação física, uma turma excelente. E eu lembro assim que aparentemente eu estava calma, mas eu sentia os suores correndo assim nas costas, sabe quando faz cosquinha? Dá aquele frio na barriga? Um friozão na barriga. Foi bem assim, estava bem nervosa. A primeira aula é inesquecível. Mas aí as coisas foram se encaixando. É uma sensação normal. Acho que todo professor sente isso na primeira aula. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Sempre que a gente retorna das férias, não sei se isso acontece comigo, sabe aquela impressão de que você não lembra mais de nada? Aí você chega na sala, você começa a falar dos conteúdos da aula, sei lá, baixa e vem isso. Passa todo o nervosismo, passa toda a ansiedade. Mas sempre o retorno, o primeiro dia de aula. E como que é a sensação de, tipo, você ter dado aula pra alguém lá atrás e, tipo, hoje você vê a pessoa, como você falou, sendo um juiz, por exemplo? É gratificante, né? A gente sente que, pelo menos, que seja pouco, mas teve contribuição, né? Nessa formação. Sim. E hoje tem muitos colegas que trabalham aqui na escola, que voltaram como professores. Muitos mesmo. A professora Débora também, tipo, foi aluna e agora retornou como professora. Então, é bem gostoso. A gente se sente assim feliz quando, por exemplo, não há muito tempo, uma professora, quando ela foi minha aluna, ela dizia que queria se espelhava em mim para ser professora. E que ela nunca esquecia, quando ela estava em sala de aula, o que ela precisava fazer.
Eu fico, né, me sinto nas nuvens. Assim, é o pagamento que a gente espera. Sim. Quais são as melhores alternativas para engajar uma equipe? Para, tipo, fazer funcionar? Agir com verdade, né? Mostrar para a equipe o porquê de fazer aquilo. Não só o fazer, mas o fazer por quê. Qual o objetivo. Né? Entender o porquê de ser feito. Acho que é a melhor alternativa, é agir com verdade. Né? Sempre que possível, com gentileza, sem ser grosseira. Eu acho que dessa forma, sendo verdadeiro e mostrando o objetivo real das coisas, a gente consegue engajar uma equipe com mais facilidade. Sim. E quais habilidades você teve que conquistar ainda para ser diretora, para ser líder realmente do colégio? Habilidades. Uma coisa que para mim é difícil é chamar a atenção de alguém. Conversas difíceis, né? Conversas difíceis fazem parte da nossa rotina. Então, essa habilidade eu tive que ir desenvolvendo aí ao longo dos anos. Eu não gosto dessa parte, mas é necessário. Exatamente, tem que ser feito, né? Tem que ser feito. Mas acredito que é possível ser firme sem ser grosseira, exatamente. E o que você mais gosta de fazer fora da escola? Eu gosto de assistir série médica, ler um pouquinho, fazer bolo. Eu amo fazer bolo. Esse é o hobby, fazer bolo. É meu hobby. Eu gosto de fazer e os meus vizinhos gostam de comer. Ai. Você falou que gosta de assistir série? Gosto. Quais, por exemplo? Eu gosto de assistir todas as séries que envolvam medicina. Talvez lá no fundo tenha aí uma médica frustrada, né? Mas eu curto mesmo. Grey's Anatomy, aquele médico lá autista, eu achei uma série no YouTube, uma série turca. Eu não sei quem que plagiou quem. Se é o que passa na TV, que não é turco, ou se é essa série turca. Mas eu amo. Eu também gosto. Já assisti muitas. E agora você tocou em um assunto que eu acho legal. Como que foi pra lidar com o Kelvin, que é um aluno autista aqui do nosso colégio, tipo, assim que você entrou? Quando eu entrei, né, quando eu entrei na gestão, o Kelvin já estava numa fase mais tranquila, né? E ele já teve fases assim, que não tinha uma pessoa que ficava com ele, então ele era mais difícil assim no trato. Hoje, ele já é mais tranquilo, ele tem dias ruins, né? Mas na maior parte do tempo ele tá tranquilo. Como que eu faço para lidar com ele? Eu tento conversar com ele como eu conversaria com qualquer outra pessoa, tendo bastante paciência. Tem bastante paciência. Bastante paciência. Não contrariar ele, né? Não surpreendê-lo. Procurar dar umas respostas assim, as que são as esperadas por ele, para não causar um conflito, né? Porque eu não sou especialista em autismo, mas eu sei, né, pelo pouco que eu já ouvi, que as pessoas com o espectro do autismo não gostam de surpresas, elas gostam de uma rotina. Então eu tento dar as mesmas respostas que eu sei que ele está esperando. E tem dado certo. Tem dias que ele tá tipo. Que nem você falou, são dias e dias, né? Tem dias que ele quer ser chamado de ventilador, tem dias que ele quer ser chamado de liquidificador. Então... Não sei se é mesmo o correto, se um especialista diria que é assim que a gente tem que agir, mas eu embarco na viagem dele. Às vezes ele vai contar alguma coisa que ele já contou e ele repete. Ele vive num mundo
dele, né? Sim. Tem que ter bastante colaboração da turma, né? A gente estuda com ele e a gente vê que sem a turma ali, tipo, pra ajudar ele, tanto em trabalhos como trabalhos em grupo, ele faz trabalhos em grupo, tem que ter muita colaboração mesmo. Sim, a empatia, né? Isso. Nesse caso, a empatia funciona muito. E que bom, né? A turma tá de parabéns, que ele gosta da turma, ele se desenvolve bem, né? E a turma tem contribuição por acolhê-lo, né? É difícil, mas ao mesmo tempo também é possível, né? É possível, exatamente. Essa série médica, O Milagre, no YouTube que eu tô assistindo. Ele é um médico autista. Ele é muito inteligente, mas ele tem dificuldade no social, na comunicação. Então ele tenta aprender, ele não gosta da surpresa, ele tem coisas que não incomodam outra pessoa. Para ele é o fim do mundo. Por exemplo, uma torneira pingando. Ele quebrou o apartamento porque uma torneira estava pingando. Então são comportamentos que pra gente que não tem, né? Não está dentro do espectro do autismo, não faz sentido. Mas para ele faz, né? Exatamente. E qual que foi a sua reação, a sua sensação, o sentimento que você teve quando a gente te convidou para o nosso podcast? Eu fiquei bem feliz. Me senti assim, lisonjeada, né? Vocês poderiam ter convidado qualquer outra pessoa, né? Então eu fiquei me sentindo prestigiada. Obrigada, agradeço. A gente que agradece. É importante a sua presença aqui. A gente teve vários desafios para, tipo, fazer o podcast, para realmente fazer acontecer, mas a gente continuou e estamos aqui. Que bom, vocês estão de parabéns. Obrigada. São entrevistadoras profissionais. Vai aprendendo aos poucos, cada vez mais. A gente vai aprendendo com o apoio da turma, da professora também, tudo vai seguindo. Agradeço o convite e desejo que vocês tenham muito sucesso. Muito obrigada. Muito obrigada. E, na sua opinião, o que nós como alunos podemos melhorar? De aprendizagem? Então, aluno tem que ser aluno, né? Profissão aluno. Quando a gente tem uma profissão, existe uma série de atribuições que a gente não pode deixar de cumprir. Sim. Então, o aluno não pode deixar de fazer as atividades propostas, o aluno não pode deixar de vir para o colégio diariamente, né? Não pode vir só quando dá vontade, é obrigação, né? É obrigação vir todos os dias. O aluno precisa respeitar os professores em sala de aula, precisa sempre buscar o conhecimento, estar aberto para aprender. Então, isso não pode deixar de fazer. Quem não está fazendo está precisando melhorar nesses pontos. Né? Não faltar, o respeito com o professor e com os colegas e se aplicar aí nas atividades. Né? Sempre buscar aprender mais. Não fazer pensando na nota 6, o 7, isso mede o quê? Isso não mede o conhecimento. Né? Então tem que estar sempre buscando mais, não se contentar com um pouco. E como que você busca lidar com esses alunos mais desafiadores, assim? A princípio com conversa, né? Uma boa conversa, uma orientação. Outras vezes precisamos chamar os pais, né, os responsáveis. Em situações mais extremas, a patrulha, o conselho tutelar. É assim que a gente lida com os desafios, né? Os mais desafiadores. Temos que resolver, né? De alguma forma tem que ser resolvido. Exatamente. E você tem mais algo que você queira falar mais sobre tudo isso, sobre a sua vida realmente? Minha satisfação ou não? Se eu sou feliz? Pode ser. Fazendo uma análise da minha retrospectiva aí de vida, eu me considero uma pessoa bem realizada. Eu
Parei um tempo, né, de estudar, fiquei só dona de casa e depois voltei a estudar e consegui ainda construir uma carreira profissional. Então eu me considero uma pessoa de sorte, determinada. Exatamente. Não, de sorte porque tive muita contribuição aí, pessoas certas que foram colocadas no meu caminho, né? Sempre ajudinha com certeza de Deus, né? Fé que move a gente. Então eu sou bem feliz. E o que você diria para você do futuro? O que você falaria para ela? Perguntaria. O que eu perguntaria ou o que eu falaria? Tanto faz, pode ser os dois. Se for pra falar, diga, aproveita a sua aposentadoria, viaja bastante. É o que eu falaria. Você trabalhou bastante, cumpriu a sua missão enquanto profissional, enquanto mãe, esposa, agora aposentada. Você merece curtir, viajar se puder. Exatamente. Se uma criança chegasse pra você e falasse que queria ser igual a você, qual que seria a sua reação, assim? Coitadinha. Fica surpresa, né? Porque a visão que a criança tem da gente é bem diferente, né? Eu ali só... Não sei quem é que vai querer ser baixinho, gordinho. Não sei, eu ia ficar surpresa. E a gente falou que você falaria pro seu eu do futuro e pro seu eu do passado. Não falaria nada não. Acho que a vida é uma sequência. Cada fase tem a sua importância. Arrependimento é um sentimento muito inútil. Então, fiz coisas erradas no passado, com certeza. Quando a gente é jovem, faz. Deixar de estudar foi um erro, né? Parar de estudar. E sei lá, de repente, se eu tivesse estudado lá, jovenzinha, eu teria feito outra coisa e não seria tão feliz com o que escolhi. Acho que eu não ia dizer nada, não. Tá tudo certo. A vida tem que ser vivida as suas fases e tudo tem aí um propósito. Eu penso que nada é por acaso. Tudo tem um propósito. Sim. E qual o conselho que você daria para quem está nos assistindo? Conselho a respeito da vida? Em geral. A gente tem que sonhar, ter um objetivo e não desistir dos sonhos. Mesmo quando parece que está muito difícil, que parece que a gente não vai conseguir. Eu pensava, aos meus 25 anos, que eu nunca conseguiria fazer uma faculdade. Estava casada, era bem difícil. E eu tinha um sonho de fazer um curso superior. E eu consegui. Não desisti, né? Demorou um pouquinho, mas eu fiz. Então eu digo que a gente nunca deve desistir dos sonhos. Os sonhos são o que nos mantém vivos. Quem não sonha, também não vive. Mas só sonhar não adianta. Tem que sonhar e buscar as situações corretas para pôr esse sonho em prática. É sonho e suor. Exatamente. Nós queremos agradecer sua presença por ter estabelecido esse momento e que... Realmente muito obrigada por ter tirado um tempinho da sua agenda para estar aqui com a gente. Eu que agradeço, meninas. Tudo de bom para vocês. Muito obrigada. Pessoal, esse foi o nosso episódio e a gente queria agradecer a participação de vocês por estarem nos assistindo. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e até o nosso próximo episódio. É isso, tchau!